Olá pessoal, professor Juliano Ramos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês. A vida é muito boa e sempre vai dar certo. Um feliz dia novo para você, que Deus abençoe você, que você tenha um dia maravilhoso, que você conquiste o que você deseja. Bola para frente, confie em você, acredite em você e bons estudos. Pessoal, aproveito aqui essa introdução para convidá-los a ser membro do nosso canal. Quem é membro tem vídeo novo todos os dias. Todo dia aprende algo novo. Nós estamos com uma série que vai se transformar num curso para quem é membro, que é sobre Red Hat, certificação RH-CSA. Quase não se vê material na internet, material em português, material de qualidade, sobre essa que é uma das certificações Linux, se não a mais prestigiada no mercado de trabalho. Além disso, nós começamos também série sobre Zabbix, estamos falando agora sobre introdução à rede de computadores. Então, se você ainda não entende de rede de computadores e você deseja atuar com Linux na administração de sistemas e redes de servidores Linux, não deixa de ser membro, né? Seja membro, porque você vai começar a aprender também sobre essa parte a pedido dos próprios membros que hoje já fazem parte aí da família do canal do professor Juliano Ramos. Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho essa distribuição Deepin. Bom, pessoal, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou vir aqui nos primeiros passos. Vale lembrar que um pouco da demora nos estilos dos efeitos, vocês vão perceber, é porque trata-se que eu estou utilizando uma máquina virtual. Então, numa máquina real, você não vai ter. Você vai perceber que alguns efeitos demoram um pouco para acontecer, tá? Mas isso é natural aí de se esperar de uma máquina virtual. Bom, o Linux Deepin, como a gente sabe, é uma distribuição fantástica, né? Ele tem um bom acabamento, é uma distribuição que tem um bom acabamento, tudo parece se encaixar no sistema. Claro que só de nós observarmos já fica em dúvida se isso é uma distribuição Linux, se é um Mac, né? Porque tem uma grande semelhança. Bom, quando você vem nessa opção de bem-vindo, você de forma simples, você pode configurar aqui se você quer o seu painel do modo eficiente, que vai te lembrar muito o Plasma Ambiente, Plasma KDE, ou se você deseja no modo Fashion, que é o modo mais bacana, que eu acredito aí que a maioria vai utilizar. O desempenho a gente tem aí o modo normal, que vai melhorar bastante o desempenho, mas aqui no modo Fashion já fica meio feinho, né? Porque não fica com as bordas aí arredondadas. E nós temos o modo efeito, que ativa os efeitos aí da sua janela. E veja lá, eu ativei o modo efeito e não veio a janela arredondada. Mas é como eu disse para vocês, isso pode ocorrer aí, porque eu não estou utilizando uma máquina real, né? Então, renderização via software e tudo mais. Bom, mas aí vocês viram, eu mudei aqui para o eficiente para o fashion e o efeito veio. Legal. Em ícones, a gente tem aqui as opções de ícones padrão. Então, o menu do Deepin é um menu bem intuitivo, aonde as últimas aplicações que você instala na distribuição fica logo que você clica nesse menu de início. Vai sempre mantendo as últimas aplicações e os últimos softwares que você utilizou. E você pode também vir aqui em todos os aplicativos e ver de forma categorizada. Então nós temos internet, player de música, e como eu acabei de instalar, todos os aplicativos que estão aqui são os aplicativos que vêm por padrão nessa nova versão aí do Deepin. Bom, entre as novidades aqui na internet, a gente já pode ver o Deepin gerenciador de downloads. Quem acompanha o Deepin, como eu acompanho lá no Twitter, que acompanha o blog, vai perceber que eles estão recebendo muita feedback de usuários, e eles estão, eles estão de fato aí ouvindo o que o usuário tem a dizer e trabalhando exatamente em cima do que o usuário do Deepin está contribuindo
nesse processo de desenvolvimento da distribuição, o que é muito legal. O Deepin, gerenciador de downloads, já falando sobre ele, é um gerenciador de downloads tranquilo, como a gente já conhece outros, né? Você tem a opção aqui para mais, você vai colocar o link, né? Você pode pôr um por linha para ele organizar isso. Então, aqui, tem até aqui, já começou aqui o do Fedora. Eu vou pausar aqui. Era um download que eu estava fazendo, eu vou colocar aqui excluir. E você exclui o seu download, você faz tudo a gerência do download. O bacana é que ele se integra bem ao ambiente, né? Fica aqui na área, na tray, se entrega, desenvolvido já para esse ambiente, né? Muito bem. Ainda que em internet, o browser é o navegador web do próprio Deepin, que tem uma integração também muito bacana com o Deepin, e acredito que é uma forma de renda também para o Deepin conseguir algum tipo de marketing utilizando os serviços aí do Baidu, que seria um servidor de pesquisa muito utilizado lá na China, em países orientais. No entanto, nós aqui temos um certo preconceito com o Baidu, porque quando veio, se eu não me engano, era antivírus para o Windows, eles faziam um marketing muito agressivo. Então a gente tem um certo meio preconceito com o Baidu. Mas enfim, é aí um serviço de pesquisa, é uma empresa forte, mas você pode, claro, mudar essas configurações. E, claro, olha como se integra bem. Ele tem a opção do tema escuro, tem a opção do tema mais light e tem a opção aí do tema do sistema. Então, a integração, e tem que ter o cachorrinho latino no nosso vídeo, porque senão não é vídeo do professor Juliano Ramos, faz parte. Não importa o horário, ele tem que participar. E, enfim, continuando aqui falando sobre esse tema, esse browser, ele é um browser baseado no Chromium, então tudo que você tem no Chromium você vai ter aí para se utilizar. Se você não quiser utilizar esse browser também, você pode trocar ele a qualquer momento instalando pela loja o Chrome, instalando o Firefox, isso é o de menos, é o que te ofertam aí. Muito bem. Ele tem agora um gestor de e-mail. Esse gestor de e-mail é bem interessante, um gestor de e-mail aí do próprio Deepin. Eu vou até adicionar um e-mail aqui. Bom, pessoal, eu fiz uma pausa porque eu tenho um e-mail próprio do meu site. E aí eu configurei só para mostrar para vocês a integração com o ambiente. Ele fica aqui no gerenciador, então ele lê novos e-mails, né? A gente tem aqui a área aqui de acesso e é um e-mail que integra bastante, ele me lembra bastante o MailSpring. Eu já falei sobre esse cliente de e-mail, MailSpring, lembra bastante. Então, se vocês verem, ele é bem bonito, né? Se integra bastante ao ambiente do Deepin. Fica bem bacana de utilizar, você pode criar e editar aqui a sua assinatura, né? Ó, tudo muito bacana, né? Inclusive, você pode até pôr um background, né, nas configurações aí. Legal? Bom, é um cliente de e-mail. Você vai finalizar ele como algumas aplicações do tipo tem a opção de você deixar na bandeja ou não. E funciona muito bem. Bom, ele também vem com um calendário. E uma coisa que desse calendário é a questão da não integração ao Google, ao calendário do Google, né? Então isso é algo que eu particularmente sinto falta, porque eu utilizo muito o Google Agenda para tudo, né? Então é algo que eu acredito que o Deepin em si tinha que explorar um pouco mais essa facilidade. O Deepin Música, ele é bem diferenciado, eu gosto bastante, é um aplicativo bonito, que se integra bem, mas não teve muitas diferenças das versões anteriores. Temos o Deepin Video também. Então você vê que todos os aplicativos, se a gente abrir aqui o Deepin Video, o gravador, todos os aplicativos eles se encaixam muito bem ao ambiente Deepin. São aplicativos com o designer, né, voltado
né, ao ambiente, né, vocês podem ver que se encaixa muito bem. Então, dá aquela sensação de leveza, dá aquela sensação de que as coisas têm um design muito bacana, conciso, né? Então, isso é bem legal. O Deepin sempre teve esse diferencial e para mim é a distribuição que mais tem essa coerência. Hoje o ambiente Gnome 40 e o Gnome em si, quando você utiliza ele no padrão, né, com o conjunto de temas Adwaita, né, e Adwaita, enfim, é uma trava-língua, né? É, ele também consegue ter um visual muito conciso, né? Então isso é muito legal. O que faltava bastante nas distribuições desktop, se a gente parar para pensar, as distribuições tinha muita coisa que se tinha de uma forma, a integração GTK QT não era tão bacana. Então hoje já tá legal. Uma coisa que vamos ver agora é o LibreOffice. O LibreOffice, pelo menos na versão anterior do Deepin, não vinha bacana. E eu tô vendo que continua a mesma coisa. Vem com um tema de cara de Windows 9X, né? Então, é claro que a gente consegue configurar isso, porém, é algo que já, na minha opinião, devia vir, né? Já arrumadinho aqui o Firefox. O Firefox não, o LibreOffice. É, deixa eu ver se eu lembro aqui onde a gente pode trocar os ícones, ó. Ícones estilo, Tango, Libre. Enfim, essa cor aí desse cinza não me agrada não. Então a gente poderia remover, instalar novamente uma versão mais nova do LibreOffice também. Então é de menos também, mas o pacote Office não tá legal não. Então, comunidade DIP, inclusive eu vou colocar isso lá no Twitter, porque essa distonalidade com todas as outras aplicações, eles meio que, vamos instalar o LibreOffice, pacote padrão e deixaram lá. Ele traz aqui ferramentas de gerenciamento de dispositivo, né, para você ter informações sobre o seu dispositivo, né, quando se trata de uma máquina virtual. VirtualBox é a minha placa-mãe aqui, né? E você consegue ter todas as informações aí do seu hardware de forma simples. Tem ali a opção de feedback de usuário, talvez eu até utilize para falar do LibreOffice. E como vocês podem observar, o sistema em si, ele é um sistema bem fluido. Se vocês verem de memória RAM, ó, eu estou usando 815 MB de memória RAM, não chegou a nenhum GB. Essa lentidão mesmo é por causa da renderização gráfica, né? Já que eu estou usando uma máquina virtual. Mas você vê tá 17% de memória, quase não está utilizando CPU, ó. CPU em 2% ali. Só quando você abre uma aplicação, lógico, a CPU vai lá em cima, né, para abrir a aplicação. Mas depois, ó, tranquilo, não chegou nem a 1 GB. Então, essa nova versão do Deep, ela tem um desempenho melhor, menor consumo de memória RAM, toda a beleza do Deepin. E falando aí do sistema em si, né? Vamos abrir aqui a configuração aqui do Deepin, informação do sistema. Se a gente ver, já está com o kernel 5.11, ou seja, a última versão do kernel estável já está presente aí no nosso Linux Deepin. Eu coloquei até 5 GB de memória RAM, porque eu falei, bom, o Deepin em virtualização vai exigir um pouco mais, né? Preciso de um pouco mais de memória para dar um gás, mas não é isso. Vocês viram lá que não chegou, tá em 800 MB, o sistema pós-boot, acabei de fazer a instalação, não instalei nada, tô mostrando para ele para vocês. E então tá bem bacana o desempenho, né? Ainda ele tem lá o efeito. Esse efeito eu acho muito bacana, né? Sempre gostei desse tipo de efeito. E, claro, quando a gente desabilita o efeito, o sistema fica bem mais responsivo, né? Nessa máquina, principalmente aqui na máquina virtual. E acho que ele vai ficar com aquele probleminha da curvatura aqui, até a gente vir aqui e dar
uma mexida aqui, né? As configurações aqui não teve nenhum tipo de alteração para a versão anterior do Deepin que nós utilizávamos, né? E tem esse novo papel de parede que veio do padrão do Deepin aí. Mantém ainda aquele conjunto anterior, né? Os mesmos wallpapers, né? Bom, para concluir, pessoal, o Deepin é uma distribuição que tem muito a ofertar, muito a ensinar para as outras distribuições. Eles primeiro têm ouvido muito, recebido o feedback dos seus usuários lá no Twitter, dá para você ver bem isso, que os caras escutam o feedback, retornam e tem cada vez construído coisas melhores que serão aproveitadas por outras distribuições também, né? Muitas distribuições vão se aproveitar desse trabalho que o Deepin vem fazendo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante. No momento, eu estou trabalhando aqui com o Ubuntu LTS. Não pretendo fazer atualização do sistema ou troca do sistema tão cedo, por isso que eu usei a máquina virtual para apresentar. Mas em breve eu vou estar comprando um notebook só para gravar vídeos aqui no canal. E é bem provável que ele vai estar com o Deepin aí. Até a próxima. Fiquem com Deus.